Já se sentiu um pouco diante de um grande desafio? Já imaginou algo que parecia impossível de superar? Hoje, vamos contar a história de Davi e Golias. Um jovem pastor, sem experiência em batalha, venceu um gigante por causa de sua fé em Deus. Acompanhe esta história e veja como ela pode se conectar com os desafios da sua própria vida. O exército de Israel estava acampado na região de Elá, em guerra contra os filisteus. Os dois exércitos estavam em lados opostos de um vale, mas os israelenses estavam paralisados pelo medo. No campo dos filisteus, um guerreiro gigante, Golias, desafiava os israelitas todos os dias. Ele tinha mais de 3 metros de altura, usava uma armadura pesada e carregava uma lança enorme. Golias zombou do povo de Deus, desafiando-os a enviar um guerreiro para enfrentá-lo em um duelo mortal, mas ninguém tinha coragem de aceitar o desafio. Eles ficaram aterrorizados, temendo o tamanho e a força de Golias. Enquanto isso, em Belém, Davi, o menor dos filhos de Jessé, estava cuidando das ovelhas de seu pai. Ele não era um guerreiro, mas um simples pastor. Quando seu pai o chamou, Davi obedeceu e obedeceu até o campo de batalha para levar comida aos seus 3 irmãos mais velhos, que estavam lá no acampamento militar. Davi não sabia o que estava por vir, mas ao chegar ao acampamento, ele ouviu o grito de Golias desafiando os israelitas mais uma vez. Davi ficou indignado ao ver que ninguém estava disposto a enfrentá-lo. Ele questionou os soldados: "Por que ninguém vai enfrentar esse filisteu? Ele está desafiando o exército do Deus vivo." Davi, apesar de ser jovem e sem experiência em batalha, não teve medo. Ele se ofereceu para lutar contra Golias. Sua coragem não vem de sua força ou habilidade, mas de sua fé em Deus. Ele acreditava que, assim como Deus o havia protegido das feras enquanto o pastoreava, ele também o ajudaria a derrotar o gigante filisteu. Davi sabia que, independentemente do seu tamanho ou experiência, Deus estava com ele. Às vezes, Deus nos chama para algo muito maior do que imaginamos e nos desafia a agir com fé, mesmo quando tudo parece impossível. Davi foi levado até o rei Saul, que ficou surpreso ao ouvir sua proposta. "Você é apenas um jovem", disse Saul, "e Golias é um guerreiro experiente. Ele tem anos de combate. Como você pode enfrentá-lo?" Mas Davi respondeu com confiança: "Quando eu cuidei das ovelhas de meu pai, um leão e um urso vieram e roubaram uma ovelha dos rebanhos. Eu os persegui, os derrotei e resgatei a ovelha das garras deles. O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará também de Golias." Saul, à vista, tentou vestir Davi com sua própria armadura, mas ela era pesada demais para ele. Davi sabia que não precisava de uma armadura ou espada. Ele confiava em Deus e estava disposto a lutar com o que conhecia, sua fundação e 5 pedras lisas do riacho. Sem hesitar, Davi se mudou de Golias com coragem, e o gigante, vendo um jovem sem armas adequadas, zombou dele. Golias disse: "Por acaso sou um cachorro para você vir até mim com pedaços de pau?" Ele estava confiante em sua força e tamanho, mas não sabia que estava prestes a enfrentar algo que não podia ver: a força de Deus. Davi, sem medo, respondeu: "Você vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo Deus entregará você em minhas mãos, e todos saberão que a vitória não vem pela força humana, mas pela vontade de Deus." Davi avançou com confiança em direção a Golias, que ao vê-lo se aproximando riu com desdém. "Você é só um garoto, um pastor, e vem me enfrentar com uma funda? Sou eu um cachorro?" Golias zumbiu, achando que a batalha estava ganha. Mas Davi, com uma calma surpreendente, não se intimida. Ele se preparou para o que faria a seguir. Pegou uma pedra de seu alforje, colocou na fundação e girou com destreza. Em um movimento rápido e preciso, Davi lançou a pedra.
Ela atingiu Golias diretamente na testa, no ponto mais vulnerável, e o gigante caiu de cara no chão, como se fosse um brinquedo quebrado. O exército de Israel sofreu um choque ao ver o gigante caído, enquanto os filisteus não conseguiam acreditar que seu líder havia sido derrotado por um simples pastor. Sem hesitar, Davi correu até Golias, pegou a espada do gigante e com um golpe decisivo cortou sua cabeça. O exército filisteu, sem seu líder, ficou aterrorizado. Eles conseguiram fugir e o exército de Israel, agora repleto de coragem, os perseguiu até a terra dos filisteus. A vitória foi garantida. Esse confronto foi muito mais do que uma simples luta. Foi uma demonstração clara de que a verdadeira força não é na habilidade humana, mas na confiança em Deus. Davi não usou armaduras ou espadas de guerra. Ele confiou naquilo que conhecia, sua fundação, sua fé e o poder de Deus. E no final, Deus deu a vitória a Israel, porque Davi confiou nele e não na sua própria força. Quando confiamos em Deus, até mesmo as coisas mais simples podem se tornar instrumentos poderosos para a vitória. Davi não usou armaduras ou espadas, mas confiou em Deus para derrotar o gigante. Às vezes, os desafios que enfrentamos parecem gigantes, mas como Davi, podemos confiar que Deus está conosco e que Ele pode nos dar a vitória, mesmo quando tudo parece impossível. O público é incentivado a confiar em Deus em qualquer desafio, lembrando que a vitória vem pela fé, não pela força humana. Com a queda de Golias, o exército de Israel experimentou uma reviravolta extraordinária. O gigante, que parecia imbatível, foi derrotado por um jovem pastor. E a vitória não foi apenas física, foi uma vitória espiritual. O exército de Israel, que estava paralisado pelo medo, viu-se agora cheio de coragem, inspirado pela fé de Davi. Os filisteus, sem seu líder, fugiram em pânico e os israelenses os perseguiram até suas próprias terras, comemorando a vitória. Davi, ao cortar a cabeça de Golias e apresentá-la ao rei Saul, não era mais apenas um simples pastor de ovelhas. Ele se tornou um herói para toda a nação. Sua coragem e fé em Deus tinha mostrado que quando Deus está conosco, não há gigante demais para ser vencido. O que parecia impossível para o exército de Israel tornou-se realidade por causa da confiança inabalável de Davi em Deus. Deus pode usar a nossa fé e disposição para agir, assim como usou Davi. Mesmo nas situações mais difíceis, quando confiamos nele, ele nos usa de maneiras poderosas para realizar o impossível. Olá, eu sou Roberto e você está no canal Chama Viva em Ti. Que a mensagem de fé e coragem que você ouviu hoje inspira sua vida à confiança plena em Deus, enfrentando os gigantes com confiança e determinação. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar, para que mais pessoas sejam abençoadas. Que a luz de Deus esteja sobre você.